Boa tarde, crianças. Hoje a nossa aula de geografia, tá? Nós vamos continuar falando sobre bairros, só que agora nós vamos mudar um pouquinho o nosso foco, nós vamos falar sobre costumes e tradições, tá bom? Então, com esse conteúdo aqui, nós já vamos concluir o nosso segundo bimestre de geografia, tá bom? Então, nós vamos começar agora falando um pouquinho sobre a migração, que ela é responsável, né, por todo esse processo, por essa influência cultural que nós temos no nosso país, que é o Brasil. Então, o que seria essa migração? É a vinda de outros povos para o nosso país. Com isso, né, com certeza, eles trouxeram algumas de suas tradições, né, as suas culturas, que seja na culinária, que seja na arquitetura. E com isso, vários povos, né, como os africanos, os espanhóis, entre outros, quando vieram para o nosso país, eles trouxeram um pouquinho da cultura deles. E isso, com certeza, né, tem uma diferença aí da nossa cultura, coisas que, se a gente for procurar, não é da nossa cultura, mas sim que foi traga de outros povos para o nosso país. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, lá em São Paulo, nós temos na arquitetura alguns povos que trouxeram na arquitetura essa cultura. Por exemplo, nós temos lá em São Paulo a cultura italiana, nós temos a francesa, a africana, a japonesa, tudo isso. E aí nós temos, se está falando de arquitetura, está falando de construções, né? Então lá nós temos museus, vários outros tipos de comércios, né? De estabelecimentos, de construções civis, que são detalhes que foram tragos de outros países, de outros povos. E com isso, com certeza, esses costumes e tradições, eles são mantidos. A gente vê exemplos quando a gente vai ler o noticiário, ou até mesmo no jornal falado, a gente percebe assim que tem lugares, por exemplo, o japonês, que tem um local onde se reúnem, onde tem como se fosse uma comunidade, um setor, né? Um bairro, somente daqueles povos que vieram de outros países, e ali eles se sentem mais confortáveis, eles conseguem preservar mais a cultura deles, e com isso a gente percebe que eles conseguem, né, mesmo em outro país, manter as suas tradições e seus costumes, tá? Então eu gostaria agora que vocês lessem um pouquinho na página 25 do nosso livro didático, tá? Depois que vocês lessem, acesse o QR Code aqui, dê uma olhadinha no conteúdo do QR Code. Depois vocês vão estar respondendo a página 26, 27 e 28. E aí a Tiana já vai fazer a correção com vocês daqui a pouquinho, ok? Vamos lá para a correção? A página 26, ela é pessoal, tá bom? Então nós temos aqui a primeira, você não precisa responder, tá? Não tem espaço. A segunda, você e seus familiares já visitaram construções ou participaram de atividades festivas em bairros que retratam a diversidade cultural do nosso país? Faça um desenho para registrar sua resposta. Bom, se você não tiver nenhum, você pode estar registrando diversidade cultural aqui do nosso município, né? Por exemplo, atividades festivas, nós temos aqui no nosso município as cavalhadas, né? Você pode estar desenhando, representando aqui, tá bom? Na página 27, aí sim, você vai descobrir a palavra que como se chama esse movimento onde as pessoas realizam quando trocam o local de moradia, né? Que é a palavra migração que vocês descobriram aí, né? A número 2, nós temos culturas diferentes na arte, na culinária, e também nós temos aqui algum movimento cultural. Só que nós precisamos lembrar, ou saber, na verdade, quais são, no caso, as influências de outros países. Quando a gente fala de origami, a gente lembra, lógico, né, do Japão. Então, nós temos a influência japonesa. A primeira aqui, letra A, japonesa, letrinha maiúscula, tá bom? Aí, quando fala da culinária, das pizzas, a gente lembra de quem? Da culinária italiana. Então, nós temos aqui, ó, italiana na letra B. E, por último, nós temos desfiles nas ruas, né, com instrumentos musicais. Então, de onde veio esse tipo de cultura?
é lá da Alemanha. Então, é uma cultura alemã, tá bom? Tudo com letra maiúscula. Então, nós vamos agora corrigir a última página, a página 28. Vamos conferir se vocês fizeram certinho? Bom, a quadra é contornada por ruas. O bairro é formado por um conjunto de... Então, nós temos várias quadras, né, que formam o bairro. Então, o bairro é bem maior. As ruas, aí nós temos as quadras ou os quarteirões. E com isso, com esse grupo, a gente vai estar formando o bairro, certo? Aí nós temos aqui, ó, de um lado, os elementos que são naturais, do outro lado, os culturais, né? Então, nós temos de cá, nós temos aí algumas árvores, a natureza, então esses são elementos naturais. Do outro lado, nós temos construções, são elementos culturais. E esse conjunto vai formar a paisagem, certo? Então, essa página é uma página de resumo daquilo que nós estudamos, certo? Depois, nós temos aqui embaixo a classificação dos bairros. Nós estudamos que, dependendo do tipo de funcionamento, que é a finalidade dos bairros, a gente vai estar classificando, né, qual é o nome do bairro. Então, olha só, qual é o estilo dele. Então, nós temos aqui, ó, bairro, o primeiro modelo aqui, nós vemos casas. Então, nós temos um bairro residencial que vem de residência, né? Quando fala assim, qual é o endereço da sua residência ou da sua casa? Então, aqui nós temos um bairro residencial. Segundo, nós temos indústrias, né? Então, logo, ele é um bairro industrial. E, por fim, nós temos comércios, lojas, estabelecimentos comerciais, que são bairros comerciais. Então, esse aqui ele é comercial. Bom, aí temos um quadrinho aqui, ó. Os bairros e as paisagens, em geral, podem sofrer transformações devido a ações de quê? Aí nós temos aí a chuva, né? Ações da natureza e também ações de quê? O homem aí cortando a árvore, o ser humano. Então, esses fatores fazem com que a paisagem seja, assim, modificada. Por último, a Angela não fez aqui porque é um desenho, muitos bairros, por meio de suas paisagens, também revelam sua influência cultural. Ilustre aqui um exemplo. Aqui na nossa cidade, nós temos um bairro em especial que fica lá na Rua das Flores, né? Onde foi construído o antigo Jaraguá, as casinhas mais antigas. Com certeza lá tem um requinte cultural bem mais diferente do que as outras construções no centro ou até mesmo nos novos setores. Então, se vocês quiserem desenhar aqui aquele estilo, tá, de cultura, o estilo da arquitetura que foi construída há muitos anos atrás aqui na nossa cidade, você pode sim estar desenhando aqui o bairro lá na Rua das Flores, que tem aquelas casas que tem construções bem antigas, tá bom? Então, é um exemplo que você pode estar respondendo essa influência cultural aqui, ok? Bom, então, por hoje é só, crianças. Encerramos, então, o nosso conteúdo de geografia. Eu espero que vocês aprenderam bastante e que, se tiver alguma dúvida, vocês possam estar nos passando, ok? Um beijo.